Eu vou abrir minha tela, tá? Pessoal, vocês estão aí, né? Estão vendo a tela? Sim. Sim. Pronto, então vamos, olha, veja que essa questão 24, ela tem as contas e tem ao lado os valores. Esses valores é para responder a questão 25, tá? Eu não vou fazer ela agora, eu vou deixar para fazer só na próxima aula, porque vai ser que vai ser justamente para você encontrar aqueles custo de produção, custo de produtos acabados, custo de produtos vendidos, aí a gente vai esse assunto para a próxima prova. Então, eu vou deixar essa questão para resolver na próxima aula, tá certo? Na próxima aula, não a próxima, porque a próxima é prova, tá? Então, aproveitar e já vou falar sobre isso. A prova vai começar no nosso horário, vai estar aberta as questões, vai ser questões de múltipla escolha, porque para colocar no SIGA e facilitar a correção, tem que ser de múltipla escolha, tá? Vocês vão receber um questionário e depois vocês vão ter ter a opção de enviar essas respostas de vocês para me fazer a correção. Essa parte aí, que é mais técnica aí, que eu vou deixar, depois eu vou pedir para a Francisca explicar para vocês, tá? No WhatsApp, ele vai dar uma explicação como será colocado à disposição de vocês esse formulário, tá certo? Então, vai ser na próxima segunda-feira. Na aula seguinte, aí a gente vai começar já resolvendo essas questões. Aquelas listas que estão pendentes aí que eu deixei para vocês. Vai ser essa questão 24 dessa lista e as outras que eu deixei pendentes, todas já para a gente dar continuidade ao assunto, tá certo? Então, a gente vai discutir a questão da classificação aqui, dessas contas, desses gastos, e depois eu vou abrir o slide para fazer um resumão aí do que a gente viu, tá? E vocês, quem tiver dúvida, aproveita para tirar, tá? Fazer questionamentos. Então, a aula da gente vai ser nesse sentido aí, tá bom? Então, eu queria. Eu vou fazer a pergunta, eu vou ver cada uma dessas contas e cada um vou perguntar a vocês a classificação para ver se corresponde se seria verdadeiro ou não. E aí eu faço comentário se fizer necessário. Se fizer necessário. Então, a questão 24. Classificar os gastos abaixo, né? A gente botou gasto por quê? Gasto pode transformar em tudo, em investimento, em despesa, em custo, né? Então, todos os gastos que estão relacionados, todas essas contas são gastos que ocorreram, né? Então, classificar esses gastos como custo, tá? Então, se for custo, você coloca um Czinho de lado, ou despesa. Então, você vai ser ou custo C ou despesa D. Se for custo, você vai dizer se é custo direto, então seria um C e um D, ou custo indireto, que seria um C ou um I. Se for fixo, vai ser, aí você vai colocar também o F se for fixo e V se for variável, ao lado, depois de colocar se é o C de custo, depois
D ou I se for direto e indireto, depois F ou V se for fixo ou variáveis. Se for despesa, a gente viu que despesa não existe classificação de direto e indireto para despesa, porque não existe despesa direta. Se não existe despesa direta, toda despesa é indireta, então não precisa mais classificar. Então, a classificação é só em relação ao produto, se é fixo ou variável. Então, se você classificou como despesa, só tem uma classificação aqui, que é se é dizer se ela é fixa ou variável. Tá bom? Então, o primeiro gasto que nós temos aqui, a primeira conta que nós temos é o vale transporte do pessoal da administração. Pessoal, isso é um custo ou uma despesa? Uma despesa, né? Na área de administração, todos os gastos que ocorrem dentro da área de administração é despesa. E ela vai ser fixa ou variável? Despesa fixa. Por quê? Porque o vale transporte não varia com a produção. Para ele ser considerado variável, é preciso que ele varie com a produção. A produção aumenta, o vale transporte aumenta. A produção diminui, o vale transporte diminui, né? E se você não produz nada, na produção zero, o vale transporte seria zero. Então, isso é totalmente falso, né? Então, isso estou falando se ele fosse variável. Então, ela é fixa. Por quê? Mesmo com. Eu expliquei para vocês, um gasto fixo não quer dizer que todo mês vai ser aquele mesmo valor, não. Ele pode ter variações para mais ou para menos. Só que essa variação não é por conta da produção, porque variou a produção, variou o vale transporte. Ela é uma variação externa à produção. É o quê? Alguém que se mudou vai precisar pegar mais vale transporte, vai precisar de mais de vale transporte, ou se mudou para próximo da empresa que não vai ter direito a vale transporte, ou foi demitido, ou foi admitido. Mas isso tudo aí não é porque você aumentou ou diminuiu a produção, né? É um fato externo ao volume de produção, de aumento ou diminuição de produção. Então, aí vai ser uma despesa fixa, tá? Despesa fixa. O segundo, energia de iluminação da fábrica, é custo ou despesa? É custo. Custo, direto ou indireto? Indireto. Eu não escutei. Indireto. Indireto, porque a gente viu que a classificação de direto e indireto é preciso que haja uma medida. E você não pode afirmar, por exemplo, que na fabricação de uma mesa você não pode dizer exatamente qual foi o custo de energia daquela mesa. Você não pode, você pode estimar através de um rateio, mas você não pode dizer que é exatamente o valor para cada mesa fabricada, né? Então, não tem medida, então, custo indireto. Fixo ou variável? Fixo. Fixo, né? Então, a gente até já bateu bastante com essa conta de energia elétrica. Então, ela é fixa, porque ela não vai variar com a produção. Você não vai aumentar a produção, aí sua energia de iluminação vai aumentar. Diminuir a produção, a energia de iluminação vai diminuir. Não, ela vai ser fixa para qualquer volume. Você tem dentro de um galpão a energia lá ligada, tanto faz lá dentro daquele galpão você fabricar uma unidade, 10 mil unidades, 50 mil unidades, a energia de iluminação vai permanecer a mesma. Então, a energia de iluminação, a classificação é um custo indireto fixo. A outra questão, a C, a outra conta, energia consumida nas máquinas da fábrica, um só medidor, ou seja, você pode ter várias máquinas ligadas a um só medidor, é só um medidor para fazer a medição de toda a energia consumida pelas máquinas da fábrica. Nesse caso, essa energia é custo ou despesa? Custo, direto ou indireto? Direto. Eu não entendi. Direto. Não, seria direto se você tivesse a medida. Qual é a medida que eu tenho aqui? Você tem várias máquinas, dessas máquinas estão sendo fabricados vários produtos, e você tem um medidor só. Como é que você vai dizer que ela é direta? Como é que você vai pegar e dizer que
qual é o valor exato dessa medida, desse medidor que está medindo lá, o valor exato que cada produto daquele está consumindo. Porque você vai ter máquinas mais novas, que vai trabalhar mais rápido, vai ter máquinas mais lentas, você vai ter pessoas diferentes, melhores treinadas numa máquina do que outras pessoas. Então, você não tem uma medida exata, tá? Ele só seria direto se você colocasse um medidor em cada máquina. Aí, cada produto que for passando naquele momento, o medidor está medindo o tempo, né? O quilowatts consumido de energia. Então, é diferente de você ter um só medidor para muitas máquinas, tá? Então, é indireto, porque você não pode, com um medidor só, dizer exatamente qual foi o consumo de cada unidade fabricada. E seria fixo ou variável? Variável. Agora sim, essa energia é variável. Por quê? Porque se você tem um medidor de energia e se você está fabricando produtos, quanto mais você aumenta a sua produção, maior é o consumo de quilowatts de energia consumida. Se você diminui, menor também é o consumo de energia de quilowatts consumido. Se as máquinas estão paradas, não existe consumo de energia, tá? Ele só existe à medida que você for produzindo. Quanto maior a produção, maior o quilowatts de energia consumida. Quanto menor a produção, menor o quilowatts de energia consumida. Então, custo variável. Então, a energia consumida nas máquinas da fábrica, quando tem só um medidor para todas as máquinas, é um custo indireto variável. Se fosse um medidor em cada máquina, aí é custo direto. E todo custo direto é variável. O INSS sobre salário de operários. É custo ou despesa? Sim. Operário é a única mão de obra direta que existe dentro da produção. Tá? Essa categoria de operários seria a única mão de obra direta que existe dentro da área de produção. Então, o INSS faz parte, vocês lembram lá do que eu passei no slide para vocês, aquele cálculo de mão de obra direta, lembra? Calcular um custo de uma hora, e coloquei a tabela de encargos da parte da empresa, que é custo para ela, né? A parte de encargos sociais, de natureza variável da empresa, INSS 20%, né? Então, essa parte. Então, essa é a parte, tá? Quando eu falo isso aqui, é a parte da empresa, que a empresa vai recolher aqueles encargos, que é o 20% que está naquela tabelinha que eu passei para vocês. Então, se é sobre operários, aí é o seguinte, a classificação de mão de obra direta, no caso, se fosse aqui, salário de operário, qual seria a classificação? Se eu tivesse colocado aqui, salário de operários da fábrica, que classificação seria essa? Custo ou despesa? Seria custo Custo, direto direto. e fixo. Não existe custo direto fixo. Todo custo direto é variável. Tá? Todo custo direto é variável. Então, seria custo direto variável, se aqui fosse salário de operário, tá? Não fosse o INSS, fosse salário de operário. Mas, se sendo o salário de operário um custo direto variável, qualquer encargo social de natureza variável, são aqueles encargos, né, que está na tabelinha, INSS, FGTS, salário de educação, INCRA, SEBRAE, SENAC, acidente de trabalho. Então, todos aqueles que estão na tabelinha, aqueles encargos, ele tem a mesma classificação do salário que ele tiver, que ele se juntar a ele. Então, se eu estou falando de salários de operário, então a mesma classificação do salário de operário será
essa classificação será também para todos os encargos ligados a esse operário. Se eu estou falando de salários do pessoal de administração, que é despesa, então todos os encargos sociais ligados a esse salário serão a mesma classificação, serão despesas. Se eu estou falando do pessoal de limpeza da área de produção, então a mesma classificação do salário desse pessoal da área de produção também será a classificação de todos os encargos ligados a ele. Ou seja, os encargos de natureza variáveis acompanham a mesma classificação do salário que ele estiver ligado, entenderam? Então, vocês vão ver isso mais na frente, mas se é de operário, salário de operário, se o salário de operário é um custo direto variável, a mesma classificação será para qualquer encargo de natureza variável ligado a esse operário. Tá? Então, no caso aqui, o INSS será um custo direto variável. Por quê? Porque o salário de operário também é custo direto variável. Entenderam, gente? Quer fazer alguma pergunta sobre essa questão? Professora, no caso do aluguel da fábrica, ela entraria como Deixa a um gente custo. chegar lá. Ah, tá bom, tá bom. Tá? Estou falando só com relação ao INSS, ou seja, aos encargos sociais. Vocês querem entender o que eu disse? Então, os encargos sociais de natureza variáveis, que é aquela tabelinha INSS, FGTS, salário de educação, etc., a classificação dele aqui, no caso, é a mesma classificação do salário a que ele tiver ligado. Aqui ele está ligado a que tipo de salário? Salário de operário. Qual é a classificação de salário de operário? Custo direto variável. Se salário de operário é custo direto variável, os encargos ligados a ele, todos terão essa mesma classificação. Custo direto variável. Certo? A letra... Opa, desculpa aqui. Cadê? A letra E. Depreciação das máquinas da fábrica. Depreciação das máquinas da fábrica. É custo ou despesa? Custo, né? Não é da fábrica, eu disse a vocês, quando eu falar em fábrica ou área de produção, eu estou falando da área onde está ocorrendo a produção, tá? Porque a parte geral eu falo a empresa. Tá? Quando eu falo a fábrica, eu estou falando da parte onde está havendo a transformação, a área de produção da empresa. Então, todos os gastos que ocorrem dentro dessa área de produção é custo. Direto ou indireto, depreciação. A depreciação, como é que se calcula a depreciação? A depreciação é uma taxa determinada pela legislação do imposto de renda, uma taxa, ela coloca lá na legislação a taxa anual, só que na contabilidade ela faz apropriação mensal, né? Pega 1/12 daquela taxa anual e apropria todo mês a depreciação, é uma taxa fixa. Então, por exemplo, móveis e utensílios, a depreciação é de 10% ao ano. Máquinas e equipamentos, também 10% ao ano. Tá? Computadores periféricos, 3%. Veículos varia, se for veículo de passeio, veículo de carga, aí vai variar. Tá? Então, essas taxas, quem vem lá determinada pela legislação do imposto de renda. Então, se é uma taxa fixa, se é uma taxa 10% ao ano, 20% ao ano, então são taxas fixas, tá? Fixas. Tá? Ela não varia, não é? Você pode aumentar 1000 vezes sua produção ou mais, a depreciação do seu equipamento vai ser sempre aquela taxa de 10% ao ano. Tá? Então, é um custo, falta dizer se é direto ou indireto.
Direto ou indireto? Indireto, né, gente? Indireto. Você não pode, se é uma taxa anual, você vai, para você levar, dizer qual é o valor que coube de depreciação para o seu produto, você tem que fazer uma conta, né, uma divisão, que é um rateio, para dividir aquele valor daquela taxa para todos os produtos. Você vai escolher uma base rateio e faz uma divisão proporcional. Você não pode dizer, você pode afirmar que cada unidade que você está fabricando mesas, daquelas mesas tudo isso, você não pode afirmar exatamente qual foi a depreciação dessa mesa. Você não pode afirmar que foi. É tanto que se você mudar a base rateio, aquele valor já não vai ser mais aquele, vai mudar. Se você ficar mudando as bases e rateios, sempre você vai ter depreciações diferentes, porque não existe um valor para cada unidade produzida, uma medida para cada unidade produzida. Se tivesse a medida, ele seria direto, mas não existe uma medida. Você vai ter que fazer uma coisa arbitrária, que é fazer uma divisão proporcional. Então, a depreciação das máquinas da fábrica é um custo, porque está dentro da área de produção, tá? Indireto, porque não existe uma medida para cada, você não consegue identificar a depreciação, né? Exatamente o valor e a quantidade da depreciação em cada produto que você está fabricando, então, indireto, e fixo, tá? Porque é um valor fixo determinado pela legislação do imposto de renda. Tanto faz você fabricar uma unidade, nenhuma unidade, 200, 1 milhão, a depreciação é a mesma, determinada lá, fixada pela legislação do imposto de renda, 10% ao ano. O próximo gasto, salário do supervisor de produção. É um custo ou uma despesa? Custo, professor. Custo, né? Um custo, né? Da área de produção. Direto ou indireto? Direto. Gente, vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo? Direto, né? Eu falei que o único salário direto que existe é de operários, o único, não existe outro, tá? Então, só é considerado mão de obra direta operários. O restante todos são indiretos. Então, salário de supervisor de produção é um custo indireto. Você não tem uma medida para saber, porque ele não está ligado à produção, ele não está mexendo nos produtos, você não sabe quanto é a hora por cada unidade produzida desse pessoal, desse supervisor de produção, qual é o valor de hora que ele está trabalhando. Ele não trabalha com o produto, transformando o produto, ele está supervisionando a produção, não está com a mão na massa. Então, só quem é considerado salário direto é operário. Todo o restante é indireto. Então, é salário indireto, porque você não tem uma medida certa para cada unidade produzida. Tá? Lembra que tem que ter uma medida. Qual é a medida que eu tenho? O operário, não. A gente faz aquelas contas todinhas e acha o custo de uma hora e sabe quanto tempo ele trabalha em cada unidade produzida. Mas o supervisor de produção, você não tem como achar essa medida. Então, custo indireto, fixo ou variável. Se aumenta a produção, vai aumentar o salário do supervisor de produção? Não, professor. Então, é Fixo. fixo, né? Seria variável se ele dissesse, tem a parte fixa e tem uma parte, ele vai receber R$ 1 por cada unidade produzida, se tivesse no contrato dele. Aí seria uma parte fixa, porque ele é fixo mesmo, a origem dele, e uma parte variável, que seria a comissão, tem tipo de uma comissão. Então, comissões normalmente são variáveis. Se a comissão está ligada a volume de produção. Tá? Mas se não tiver, não é. Então, o salário do supervisor de produção é um custo indireto e fixo.
Salário dos operários da fábrica. Ora, agora, porque aqui eu falei INSS dos salários, agora é o salário do operário da fábrica, é custo ou despesa? Custo, então, qual é a dúvida, gente? A gente falou bastante disso aí na letra D. Direto ou indireto? Direto? O único direto, o único que é direto é operários, tá? O único que é custo direto. E se é direto, obrigatoriamente é variável. Lembra que a gente fez, eu mostrei para vocês como se calcula o custo de uma hora. Se você sabe o custo de uma hora, você tem como calcular o tempo necessário para fabricar cada unidade produzida. Então, você pode dizer exatamente quanto tem de salário de operário em cada unidade produzida. Você tem a medida. Então, custo direto e variável, porque se você produz, se você sabe o custo de uma hora, se você aumentar, se você para cada unidade, vamos supor que você demora 2 horas de trabalho, então você sabe, se você fabricar 2 produtos, vão ser 4 horas, se você fabricar 10 produtos, vão ser 20 horas, e assim sucessivamente. Se você não fabricou nenhum produto, não existe custo, né? Não existe custo de mão de obra direta se está tudo parado, se você não fabrica nada. Então, na produção zero, ele é zero. Então, operário é o único custo direto variável. O INSS, de novo, ó, encargo social aqui, INSS sobre o salário do supervisor de produção. É custo ou despesa? Custo. Custo, direto ou indireto? Indireto? Indireto. É a mesma classificação de quem? Da letra F, supervisor de produção, o salário do supervisor de produção. Todos os encargos sociais ligados a ele têm essa mesma classificação. É um custo indireto e fixo ou variável? Fixo? Fixo. Não foi isso que a gente fez? Não foi a mesma classificação que a gente fez salário de supervisor de produção aqui na letra F? Custo indireto fixo. Todos os encargos ligados a ele têm essa classificação, custo indireto fixo. Salário dos operários, custo direto variável. Todos os encargos ligados a ele, custo direto variável. Letra I. Assistência médica do pessoal de administração é custo ou despesa? Despesa. Despesa? Despesa fixa ou variável? Vocês não podem ter dúvida com relação a isso, pessoal. É só você pensar. Se eu aumentar a produção, se eu duplicar a produção, vai duplicar o plano de saúde, por exemplo, que eu pago para meus empregados. Se eu duplicar a minha produção, o plano de saúde dos meus empregados vai duplicar. Não, professora. Então, é o Fixo. quê? Fixo. 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 Assistência médica, você faz um contrato. Olha, todos os encargos, todos os gastos que advêm de contratos, que é aluguel, que é assistência médica, né, que é plano de saúde, tá? Que é depreciação, que é definida lá no imposto de renda. Então, essas coisas todas são fixas, porque já são definidas lá. Então, só quando chegar no período de renovação, você vai variar, mas não vai variar porque aumentou a produção, vai variar porque é assim, o plano de saúde, todo ano você tem reajuste, né? Não é porque aumentou ou diminuiu a produção, tá? Então, assistência médica, como é do pessoal de administração, então, sendo de administração, é uma despesa indireta, porque não existe uma medida para cada unidade produzida, né? Você vai ter que ratear para levar para cada produto uma parte desse gasto de assistência médica, e fixo, porque assistência médica é contrato de plano de saúde que você tem que cumprir. Você tanto faz você produzir como não produzir, aumentar, duplicar sua produção, ela vai ser o mesmo valor. Letra J. Materiais indiretos consumidos na produção. É custo ou despesa?
Custo ou despesa, materiais indiretos. O Letra custo, J. professora. Custo, né? Materiais indiretos. Custo direto ou indireto? Indireto, como o Tá próprio aqui diz. já, ó. Materiais indiretos, ou seja, Variável. aquele material que você não consegue identificar com cada unidade produzida. Lembra da história que eu falei da cola? Quando você coloca, todo mundo coloca o balde de cola e o pessoal passa de todo jeito, uns passam mais, outros menos. Você não tem uma medida certa para cada unidade produzida. Então, ele é um custo indireto e variável, porque você só consome esse material se houver produção. Se não tem produção, não tem consumo. Quanto maior a produção, maior o consumo desse material. Quanto menor a produção, menor o consumo. Então, custo indireto variável. Salário do pessoal de limpeza da fábrica. Custo ou despesa da fábrica. É custo. Custo. Todo gasto que ocorre dentro da área de produção é custo. Então, o salário do pessoal de limpeza da fábrica é custo. Direto ou indireto? Indireto. Indireto. Só é direto, bota na cabeça. Quando eu falar em salários, só pensa, ó, só operário que é direto. O restante, tudo é indireto. Então, custo indireto. Fixo ou variável? Fixo. Fixo. Fora o salário de operário, que é variável, né? Até por ser direto ele é variável, os outros salários todos são indiretos e só poderá ser variável se ele tiver algum tipo de comissão que aumenta ou diminua com a produção. Não tendo, vai ser todo ele fixo, tá? Então, custo indireto fixo. Letra M. Seguro contra incêndio da fábrica. Custo ou despesa? É custo também. Custo, né? Porque é na área de produção, área da fábrica. Direto ou indireto? Direto, professora? Indireto, né? Você não consegue identificar. Se você não olha para uma mesa e dizer, olha, essa mesa, eu estou vendo que essa mesa tem R$ 5 de seguro. Como é que você pode afirmar isso? Você pode afirmar que tem 2 metros de madeira ali. Você está vendo 2 metros de madeira. Agora, afirmar que tem R$ 5 de seguro ali, você não tem como afirmar, porque vai ser um custo que vai ter que sofrer rateio, né, uma divisão proporcional para levar esse gasto para o produto. Então, não é uma medida exata. Você não pode afirmar que cada mesa consome tanto de seguro. Quanto mais meses eu coisa, maior o seguro. Isso não existe, né? Então, custo indireto, fixo ou variável? Variável. Se eu aumentar a minha produção, eu vou aumentar o seguro da fábrica? É fixo. Realmente, professora. Fixo, ele não aumenta com aumentar a produção, ele aumenta, tanto faz. Você, quando faz um seguro, lembra também, seguro é contrato, qualquer seguro é contrato, está lá. Você estipulou que aquele valor X, normalmente duração de 1 ano, né? Qualquer seguro. Então, aquele contrato. Então, aquilo ali, independente de você produzir mais, menos não produzir, você tem que cumprir o que está no contrato. Então, custo fixo. E quem falou no aluguel da fábrica, vamos a ele, né? Então, pode tirar a dúvida agora. Aluguel da fábrica é custo ou despesa? Seria um custo, né, professora? Já que Custo, o né, lugar da na área de fábrica. produção. Todos os gastos que ocorrem dentro da área de produção, pessoal de limpeza, aluguel, seguro, dentro da área de produção, sempre vai ser custo. Direto ou indireto? Aí não seria direto e fixo, não, professora, porque a fábrica não tem a ver com a produção. E como é um aluguel, ele vai sempre ser aquele mesmo valor, independente da produção. É o custo, direto ou indireto? Direto. Não. Como é que pode ser direto fixo? Não existe direto fixo.
Pronto, essa era a minha Todo dúvida. custo direto é variável. Porque por ser a fábrica por si só, eu pensei que seria direto porque estaria ligado à produção, porque é a fábrica em si, né? Não, quer dizer que eu tenho um contrato de aluguel, está lá dizendo que eu vou pagar R$ 5.000 o contrato de aluguel. Aí eu resolvi duplicar minha produção. Eu produzia 500, agora eu vou produzir 1.000. Aí o valor do aluguel vai subir, porque eu aumentei a produção. Agora entendi direito. Você tem um contrato de Não, aluguel, está lá dizendo que você vai pagar 5.000 de aluguel. Aí eu estou lá produzindo, tá? Aí eu produzo, vamos supor que eu produza 10.000 unidades. Aí eu resolvi agora produzir 20.000 unidades. Aí eu vou pagar o aluguel que eu pagava 5.000, eu vou pagar 10.000, porque eu aumentei minha produção. não, professor. Então, não pode ser variável, né? Ou não pode ser variável, né? Ele é variável se eu duplicar a minha produção, o aluguel duplicar. Eu diminuir a produção, o aluguel diminui. Hoje eu vou diminuir minha produção pela metade, aí o aluguel cai pela metade. Aí seria variável. Se ele independe, é um contrato que você tem, que é reajustado anualmente. Então, independente de você fabricar uma unidade, 200 unidades, 1.000 unidades, 1 milhão de unidades, 0 unidade, você vai pagar o aluguel do mesmo jeito, o mesmo valor. Então, custo indireto fixo. Lembre-se que aluguel é um contrato. O contrato você vai ter que cumprir, independente de produzir mais, produzir menos ou não produzir nada. Você tem que cumprir o que foi ajustado lá com o dono do imóvel, né? Então, se ele está dizendo que é aquele 5.000 por mês, é 5.000 por mês. Independente de você fabricar ou não, aumentar ou não sua produção, você vai pagar o mesmo 5.000 de aluguel. Dúvida? Não, professor. Dúvida, gente? Então, vamos passar. INSS sobre o salário do pessoal de limpeza da área industrial. É custo ou despesa, área industrial, área de produção, fábrica, tudo é a mesma coisa. Eu estou me referindo à área onde está vendo a transformação do produto. Então, é um custo, né? Direto ou indireto? Indireto. O pessoal de limpeza não é indireto? Fixo ou variável? Fixo. Você só pode Fixo. pensar em variável se tiver comissão desse pessoal, tá? Comissão ligada à quantidade produzida. Se não tiver, é fixo. E, por último, matéria-prima consumida. É custo ou despesa? Custo. Custo, direto ou indireto? Indireto. Matéria-prima, direto ou indireto? Eu acho que é direto, professora, porque ali embaixo tem os valores, né? Tudinho. Não acho não, tem que dizer. É direto ou indireto? É direto, porque vai ter a lista, né? Das despesas, dos materiais. Não, independente disso. Matéria-prima sempre vai ser custo direto, gente. É aquele material, por exemplo, para fabricar uma mesa, eu preciso de 2 metros de madeira, 2 mesas, 4 metros de madeira, 10 mesas, 20 metros de madeira. Então, você consegue, você olha para a mesa, você consegue dizer exatamente a medida. Qual é a medida? 2 metros para cada mesa. Então, existe uma medida para cada unidade produzida, 2 metros de madeira para cada mesa, né? Está estipulado. E você sabe, quanto mais você produzir, maior vai ser
consumo de madeira. Quanto menos produzir, menor vai ser o consumo de madeira. Se você não produz nada, não existe consumo de madeira. Você só consome madeira se houver produção. Então, custo direto. Sendo direto, consequentemente, é variável. Variável. Tudo direto é variável. Esses valores que estão aqui embaixo, aqui, ó, é os valores da nota fiscal da compra dessa matéria-prima, tá? Então, isso aqui só vai servir para a questão 25, para os valores da questão 25, porque o valor, a conta é matéria-prima consumida, que tem que ser consumida, só é custo se for consumida, né? Se for só compra de matéria-prima, aí não seria custo. Né? Se compra de matéria-prima, normalmente vai para estoque, aí não é custo, só é custo se houver consumo. Por isso que eu tive que botar o nome aqui, ó, matéria-prima consumida. Então, está aqui os valores para a gente calcular qual foi o consumo de matéria-prima desse período. Pronto, então está aqui, olha, alguns gastos com todas as classificações, se é custo ou despesa. Se for custo, tem a classificação de direto e indireto, fixo e variável. Se for despesa, a classificação é só se é fixa ou variável. Então, dá uma treinada aí nisso aí, tá? Que isso aqui é assunto da nossa prova. Tá? Então, não sei se vocês anotaram as respostas que nós estamos discutindo aqui, para vocês darem uma treinada. E quando eu for passar agora o slide, a gente vai voltar a esse assunto para vocês ficarem bem firmes na hora de saber fazer classificação. Lembre-se, na hora de classificar, se for, em primeiro lugar, custo ou despesa, ora, se tiver dentro da área de produção, vai ser sempre custo. Despesa vai estar onde? Ou na área de vendas, ou administrativa e financeira. E dentro da área de produção, tudo é custo. Para classificar se é direto ou indireto, vocês imaginem que tem uma medida, é preciso que haja uma medida para cada unidade produzida. Você tem que afirmar, olha, esse produto vai consumir 2 metros de madeira, esse produto vai consumir 2 horas de trabalho, esse produto vai consumir 2 litros de cola. Então, você tem que afirmar, tem que ter a medida para cada unidade produzida. Quanto mais você produz, maior vai ser ela vai variar proporcionalmente a essa unidade produzida. E se é fixo ou variável, você imagina, é mais fácil que eu acho, é você classificar se é fixo ou variável. É você só imaginar que a sua produção está parada, não existe produção nenhuma. Se você imaginar a produção parada, se o gasto existir, é porque ela é fixo, como o aluguel. Se você não produz nada, você tem um contrato de aluguel, você vai ter que pagar aquele aluguel, mesmo que você não produza nada. Então, um custo fixo. A depreciação. Ora, se você não produz nada, mas a legislação do imposto de renda diz que você tem que ter uma taxa de 10% ao ano de depreciação. Então, você vai ter que fazer essa depreciação independente de não produzir nada. Tá? Então, ele não existe, o custo fixo, ele existe na produção zero, ele existe. Então, você imagina que está tudo parado, a produção zero. Se a conta de energia de iluminação, também, se você, mesmo que a produção esteja parada, no final chega uma conta para você pagar um valor da energia de iluminação. Então, ele existe na produção zero. Já os variáveis, ele não existe. Se você botar produção zero, se não produzir nada, os custos variáveis são zero. Então, ao consumo de madeira, que é a matéria-prima, o consumo de madeira, vai ter na produção zero? Não. Se eu não estou fabricando nada, eu não estou consumindo nada de madeira. A energia usada nas máquinas, eu estou consumindo, se não, as máquinas estão paradas, eu não estou produzindo nada, as máquinas estão todas paradas, está havendo consumo nas máquinas de energia? Não. Então, custo zero. Então, é um custo variável. Então, todos esses custos que a gente classificou como variáveis, você imagina, se ele tiver, está tudo parado na empresa, não está fabricando nenhuma unidade, então o custo variável vai ser zero. E se existir o custo na produção zero, é fixo, que é o caso do aluguel, vale transporte, assistência médica, né, que é o plano de saúde dos seus empregados, você vai ter que pagar, independente se você
não produzir nenhuma unidade, mas o plano de saúde tem um contrato que você fez para pagar mensalmente aquele plano de saúde, você vai pagar, mesmo que não produza nada. Entendeu? Então, vocês coloquem isso, pensem sempre nesse sentido, tá? Para ser classificar em direto e indireto, você imagina na medida. Existe uma medida, eu posso afirmar que cada unidade vai ter aquela medida certa, como eu afirmei no caso da madeira, 2 metros de madeira para cada unidade produzida. Então, se existe, é direto, se não existe, é indireto. Fixo e variável, você imagina a produção zero. Ah, está tudo parado, eu não estou fabricando nada. Vai existir o gasto? Existe. Se eu não produzir nada, existe. É o caso do aluguel, que você vai ter que pagar. É o caso do plano de saúde, que você vai ter que pagar, mesmo sem produzir nada. Então, é um custo fixo. Variável, você não vai existir na produção zero. Então, é o caso da energia consumida nas máquinas. Se as máquinas estão paradas, não está consumindo nada, então o gasto é zero também, então custo variável. Tá? É o caso da madeira lá consumida, da matéria-prima. Se você não está produzindo nada, não existe consumo de madeira. Então, é zero na produção, zero. Então, custo variável. Entenderam? Pronto, então, aí esses dados aqui, que está na questão 24, esses valores, juntamente com essa da nota fiscal, isso vai ser só para a nossa próxima aula, tá? Próxima aula, aí próxima aula depois, pós-prova, tá? Que a gente vai dar continuidade e vai falar naqueles outros elementos do custo de produto, vamos falar sobre outras formas de apuração de custo, né? Que é custo de produção, custo de produtos acabados, custo de produtos vendidos, até chegar ao resultado líquido, resultado bruto. Então, isso a gente vai ser assunto só da próxima prova, então, a questão 24 a gente só vai ver na aula seguinte da prova. Então, eu vou sair desse slide e vou voltar ao slide das aulas, tá? Estão vendo? Então, vou botar desde o comecinho, pronto, está aqui. A gente começou falando sobre uma introdução, né? Vou falar bem rápido, bem assim, dar uma pincelada do que a gente viu, do assunto que a gente viu, que vocês vão estudar para a prova. Então, fiz aqui essa introdução do que seria contabilidade, os tipos, as duas modalidades de contabilidade que a gente comparou, que foi a contabilidade financeira com a contabilidade gerencial, tá? Então, primeiro, a contabilidade, que é uma ciência, né, que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas do patrimônio, né? Que é patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, a variação quantitativa é no valor, qualitativa é da qualidade, por exemplo, você trocar dinheiro por mercadoria. É uma variação qualitativa, porque saiu um valor em dinheiro, por exemplo, 100 em dinheiro, e entrou 100 em mercadoria. Então, apenas a mudança na qualidade do objeto, né? E aqui na quantidade é quando há mudança quantitativa, alterou o valor quantitativo. Então, é uma ciência que tem por objetivo o estudo dessas variações qualitativas e quantitativas ocorridas no patrimônio. E tem a função de prestar informações úteis para a tomada de decisão. Então, aí nós vimos que temos a contabilidade geral, ou chamada também de contabilidade financeira ou fiscal, e a contabilidade gerencial. A contabilidade geral, nós vimos que é aquela contabilidade que é feita para o pessoal, o público externo, como gerentes de bancos, né, para precisar de balanço para conceder empréstimo para a empresa, tá? Para os fornecedores, para seus clientes, para saber a saúde financeira da empresa,
tá? Então, é para o pessoal externo. É tanto que você faz publicações, né? Publicações de balanços da contabilidade. A gerencial é aquela contabilidade feita para a tomada de decisão, é para o pessoal interno, tá? Para a tomada de decisões. E dentro dessa contabilidade gerencial está a contabilidade de custo. Então, a contabilidade gerencial é feita relatórios para interno, para informações internas. Aí vimos o conceito, alguns conceitos, né, com relação a custo. Vimos esse de Leone, que eu gosto, eu já disse que eu acho muito bem completa, que seria a contabilidade de custo, que é o ramo da função financeira que acumula, organiza, analisa, interpreta os custos dos produtos, dos estoques, dos serviços, dos componentes da organização, dos planos operacionais e das atividades de distribuição para determinar depois o lucro, para controlar as operações e para auxiliar o administrador no processo de tomada de decisão e de planejamento. Então, é um conceito bem amplo, esse que eu gosto bastante, desse de Leone, e trouxe mais também essa de Orgrim e outros autores também, que ele diz praticamente a mesma coisa com outras palavras, tá? Então, tá aí os conceitos de contabilidade de custo, tá? As funções da contabilidade, tá? Olha aqui, olha, funções da contabilidade de custo. Tem mais controle, que é uma das principais funções. Lembra aquele que eu disse? Controle e planejamento. Controle e tomada de decisão. São os dois principais objetivos da contabilidade. Então, tem mais controle sobre as quantidades físicas produzidas, estabelecer quais serão os custos para determinado período, fornecer dados de custo para a administração possa tomar decisões, né? Então, a tomada de decisão, que é o segundo objetivo da contabilidade de custos, estabelecer sistema de controle de custos, permitindo comparações, análises, reduções ou melhorias. Então, esse sistema aqui, ó, estabelecer sistema de controle de custos, a gente vai fazer um sistema de custeamento, que é o objetivo, que é você justamente fazer por onde todas essas classificações, vai dizer por onde o produto, como é que o produto vai passar, em qual setor, tá? Daí vai acumulando custo, até no final o custo está pronto. E as tecnologias dos custos, então discutimos as terminologias, visto que é o gasto, né, que é aquele sacrifício financeiro que a entidade arca para obter um produto ou serviço. Para que haja o gasto, é preciso que haja o quê? Para ser considerado um gasto, é preciso que haja a transferência de propriedade do bem, né? Então, na hora que há o reconhecimento contábil do bem dado, em troca do bem que você está adquirindo, né? Então, esse gasto não é para confundir com pagamento, porque você pode ocorrer o gasto sem ter que haja o pagamento. Então, por exemplo, se você comprou a prazo, existiu o gasto, porque houve a passagem de propriedade do bem, mas não houve pagamento. Então, não confundir gasto com pagamento. Vimos o que é investimento, que para ser investimento é preciso que se beneficie vários períodos, tá? Porque se você comprar um produto, uma matéria-prima, por exemplo, e levar diretamente para a produção, para ser consumido na produção, isso não é investimento, porque ele foi de consumo imediato. Para ser investimento, ele tem que ficar lá parado no estoque e, à medida que você vai precisando do produto, você vai solicitando ao estoque, então ele vai beneficiar vários períodos. Vimos o que é um desembolso, que é realmente o pagamento, é a entrega do dinheiro, que normalmente você paga com dinheiro, né? Tem a entrega do dinheiro. Então, esse pagamento você é chamado de desembolso, não gasto, porque o gasto não é pagamento, tá? Gasto não é pagamento, porque pode haver o gasto sem que haja desembolso junto. Se houver gasto e você pagar à vista, aí vai haver o gasto e o desembolso ao mesmo tempo. Mas pode ocorrer só o gasto, quando você não paga à vista. Vimos o que é uma perda, que é aquela situação totalmente involuntária, independe da vontade, né, da empresa. Então, questões de calamidade, incêndio, enchente, onde produtos se perdem ali, tá? Então, aí é considerado perda. Por ser perda, como não é classificado nem como custo, nem como despesa, não pode ir para a demonstração de resultado, vai diretamente para não vai entrar
na área de produção, vai diretamente, você tira aquele valor correspondente àquela perda e vai jogar já diretamente lá, diretamente no resultado, para apuração do resultado. Vimos já o que é despesa, né, que você faz despesa para obter receita. Vimos que a despesa tem aquela característica de diminuir o patrimônio da empresa, que essa característica o custo não tem, o custo não diminui o patrimônio líquido da empresa, a despesa ela diminui, a gente viu isso aí. Tá? E, por último, vimos a nomenclatura do custo. Então, custos que são bens ou serviços utilizados para a obtenção de novos bens ou serviços. O custo não tem a característica, como tem a despesa, de diminuir o patrimônio da empresa. Tá? Então, você faz custo, então, quando você, por exemplo, você adquire um produto, uma matéria-prima, tá? Sai o dinheiro da empresa para pagar, se você pagou à vista, né? Então, saiu o dinheiro, mas entrou matéria-prima naquele mesmo valor. Então, apenas uma permuta, você trocou um bem que era dinheiro por outro bem que foi o matéria-prima que você está adquirindo. Tá? Se foi em dinheiro, se foi a prazo, você vai trocar a matéria-prima por uma obrigação, a obrigação de pagar aquele valor. Tá? Então, apenas uma permuta. Despesa não, ela diminui o patrimônio. Tá? E custo não, vai apenas permutar, trocar um bem por outro bem, ou seja, se for dinheiro, for pagando em dinheiro, vai trocar dinheiro por mercadoria. Então, houve apenas permuta. Então, a gente viu essas nomenclaturas, né? E entramos na classificação, que essa parte eu disse a vocês. Vocês vejam que não é que, assim, vocês têm que ter cuidado nessa classificação, porque qualquer classificação errada, todos os seus resultados, desde o início, vão ficar errados. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com essas classificações. Então, quem faz parte, quais são os gastos que faz parte de uma produção? Seria as matérias-primas, aquelas consumidas, então, madeira para fabricar mesa, ovos para fabricar biscoito, farinha de trigo também para fabricar biscoito, etc. Né? Então, matéria-prima, mão de obra direta, que essa mão de obra direta só é considerada mão de obra direta só operários, e nós vimos como é que se calcula a mão de obra direta, tá? E os outros gastos que a gente chama de gastos indiretos ou gastos gerais diretos de fabricação, que são aqueles gastos que são necessários para você fazer a produção. Então, a gente viu isso aqui, essa classificação. Aí vimos que dessas classificações dos custos, nós temos algumas delas, tá? A primeira que nós vimos foi em relação ao produto, ou seja, você vai olhar para o produto e dizer, em relação a esse produto, esse custo é direto ou indireto, ou seja, você vai identificar com o produto, você consegue identificar com o produto? Consigo. Tem uma medida para cada unidade produzida? Tem, então é um custo direto. Ah, você não consegue identificar ele com o produto? Não, você não pode afirmar exatamente quanto seria por cada unidade produzida, o valor para cada unidade produzida? Não. Então, é um custo indireto. Tá? Então, foi o que nós vimos. Custo direto, custo indireto. Direto, de fácil identificação, é preciso que haja uma medida para cada unidade produzida. Indireto, ele é de difícil identificação e você não tem uma medida para cada unidade produzida. A única forma de você levar esse custo indireto para o produto seria através de uma conta, uma divisão proporcional que a gente chama de rateio. Você pegar aquele gasto, escolher uma base de rateio para dividir aqueles valores para cada unidade produzida. Então, custo indireto. Vimos a segunda classificação, que é em relação ao volume de atividade ou a quantidade de produção, que seriam os custos fixos e custos variáveis. Então, custo fixo e variável, a melhor forma de você conseguir classificar de uma forma mais segura se um custo é fixo e variável, é você imaginar a produção zero. Então, se na produção zero o custo existir, é porque ele é fixo. Se na produção zero o custo é zero também, não existe, é variável. Tá? Então, o custo
fixo, ele vai existir mesmo que você não produza nada. O custo variável, não. Se você não produzir nada, ele não existe, ele some na produção zero. Exemplo de custo fixo, o aluguel. Então, se você não produziu nada, você vai ter que pagar seu aluguel do mesmo jeito. Exemplo de custo variável, material direto, a madeira usada na fabricação de mesas. Então, se você não está fabricando nenhuma mesa, não existe consumo da madeira, tá? Então, na produção zero, é zero. Vimos também outros tipos de classificações que esse já não influencia o produto, tá? Só essa classificação em relação ao produto e em relação ao volume de produção é que vai influenciar no resultado final, no valor do produto. Essas outras classificações, elas não vão influenciar, tá? Em termos de valor para produto, que é essa aqui, em relação ao controle, que são custos controláveis e custos não controláveis. Custos controláveis são aqueles controlados por pessoas responsáveis por setor. Você vai dividir a empresa em setores, cada setor vai ter um responsável que vai controlar os custos lá dentro do seu setor. Por isso que é chamado controláveis. E não controláveis é aquele que são gastos que ocorrem dentro da empresa e que esses responsáveis pelos setores, esses chefes ou gerentes de setores, eles não têm como evitar aquele valor, como, por exemplo, você fazer o reajuste de aluguel anual, que todo mês, todo ano você tem, o aluguel sofre reajuste, né? Então, o valor do aluguel já vem o valor direto para esses gerentes ou chefes de setor, independe dele, ele tem como negociar esse aluguel. Quem negocia são os administradores da empresa, os sócios da empresa, que vai negociar o valor do aluguel e já manda o valor total para ser calculado lá na parte da seção de custo por aquele gerente. Ele não tem como dizer que vai controlar para mais ou para menos esse aluguel. Temos os custos em relação ao processo produtivo. Então, custo por ordem de produção e por processo. O custo por ordem de produção é menos comum, é aquela empresa que trabalha por encomenda, então você já contrata aquele valor por encomenda. Então, ali praticamente você já tem o valor dos custos dos seus produtos quando você contrata por encomenda. E o custo em processo, que é a mesma coisa, o custo, aquela produção contínua, tá? Que a maioria das indústrias trabalham nesse assim processo, ou seja, a cada unidade vai passando por fase, vai chegando mais produtos, você vai trazendo mais produto, e ele vai seguindo como se fosse uma esteira, né? Uma série seguindo e saindo produto, entrando mais matéria-prima e assim sucessivamente. Aí vimos os elementos de custo de produção, tá? Porque aí você precisa, para poder justamente você concluir essa parte de classificação. Então, a gente viu que é o material direto, tá? Então, isso para você saber, você tem que classificar, né? Para saber o que é material direto, se é material indireto, que é aquela classificação. Então, você tem o material direto que é formado, pode ser formado só por matéria-prima, pode ter também embalagem, pode ter material de acondicionamento. Embalagem, a gente já viu até a diferença, o que é embalagem, o que é material de acondicionamento, né? Acondicionamento é aquele tipo de embalagem que o produto obrigatoriamente só sai da linha de produção se for acondicionado. Então, a gente deu o exemplo de todos os líquidos, leite, refrigerante, tá? Tudo que for líquido só pode sair da parte de produção se for acondicionado, cremes dentais, tá? Esses produtos de estivas mesmo, de farinha, feijão, arroz, ele tem que estar em sacos, né? De 1 quilo, de 2 quilos, de 5 quilos, ou aquele saco grande de 52 quilos, tá? Então, tem que sair acondicionado. E material de embalagem é aquela que você poderá ou não usar
sair da área de produção com ele, é uma opção. Você pode sair sem ele? Pode, mas pode sair já da produção com ele. Então, se sair da produção com ele, é considerado também custo, tá? Então, é isso, material direto, é formado por matéria-prima, poderá ter ou não material de acondicionamento, dependendo do tipo de produto, e poderá ter ou não material de embalagem também, dependendo do tipo de produto, tá? E, para isso, o custo daquela compra não é o valor que vem na nota fiscal. Por quê? Porque você tem alguns impostos que você vai recuperar, como o ICMS, o IPI, e outros gastos que você vai ter que somar, que são aqueles gastos que a gente chama de despesas acessórias, são aqueles gastos necessários para que o produto chegue da sua empresa. Então, como frete, como seguro de transporte, tá? Como se o produto for importado, imposto de importação, todos os gastos. É como se o produto fosse entrar na empresa, e você olha para trás. Todo o gasto que foi feito para trás, daquele momento que o produto está para entrar na empresa, tudo é considerado despesa acessória. Então, você faz aquela continha que eu falo, tá? Você pega o valor total da nota, diminui o imposto por fora, que é o IPI, diminui o ICMS, que você vai recuperar, vai somar as despesas acessórias, como o frete, como armazenagem fora de estabelecimento, comissão de compras, etc. Se tratar de produto importado, vai somar imposto de importação, aí você acha o custo dessa compra. E aí nós fizemos alguns exercícios, né, para achar qual é o custo da compra de alguns materiais diretos. Então, nós fizemos esse exercício, né? Depois passamos para a mão de obra direta, que corresponde a só operários, só é considerado mão de obra direta operários. E quem é que forma mão de obra direta? É o salário bruto desses operários, tá? Mais encargos sociais, mais encargos trabalhistas, encargos sociais. Aí eu dei a tabelinha, ó. INSS da empresa, 20%, seguro de acidente de trabalho, 3%. Lembra que eu disse que esse valor é variável? Varia, é 1, 2 ou 3. 1, se for de pouco perigo, trabalho. 2, se for de médio perigo, periculosidade. E 3, de alta periculosidade. Então, aqui eu botei 3, porque a gente está falando de indústria aqui, então, normalmente é 3. Mas isso pode variar, 1, 2 ou 3. SES ou o SESC, 1,5%, SENAI e SENAC, 1%, INCRA, 0,2%, SEBRAE, 0,6%, salário de educação, 2,5% e FGTS, 8%. Então, somado esses encargos de natureza variável, 36,8%. Então, aí, essa tabela, daqueles encargos que eu disse, né? Que eu disse, INSS sobre operário, aí aprender a classificar. Então, se é sob mão de obra direta, eles têm a mesma classificação, é idêntica a classificação desses encargos sociais. Então, aí eu mostrei como é que se calcula o custo de 1 hora de trabalho, né? Você primeiro tem que transformar, veja que a soma do salário, mais encargo social, mais encargo trabalhista, o salário é mensal, os encargos sociais em cima do salário são mensais, os encargos trabalhistas são anuais, que é o 13º e o terça-férias, e os salários sociais sobre os encargos trabalhistas anuais. Então, você não pode somar ano e mês, tem que transformar tudo em ano. Então, a gente fez, tá? Transformamos tudo em ano, calculamos aqui quanto custa 1 hora de trabalho do empregado, considerando todos esses cálculos aqui que nós fizemos, tá? Então, nós chegaremos ao custo de 1 hora. No caso aqui, deu 22,13 por hora trabalhada, é o custo de 1 hora do empregado. Então, se você, para fabricar cada unidade, você só vai precisar de 1 hora, então você pode afirmar que aquela unidade tem R$ 22,13 de mão de obra direta. Então, por quê? Porque você está em função, achou a hora trabalhada e sabe quanto tempo necessário para fabricar cada unidade, você sabe exatamente quanto tem de mão de obra direta, ou seja, você tem a medida para cada unidade produzida. Por isso que era considerado direto. E vimos os custos indiretos de fabricação.
tá? Então, custo indireto, ou seja, não sendo material direto, não sendo mão de obra direta e tendo ocorrido dentro da área de produção, todos os demais gastos são custos indiretos de fabricação. E aí vimos os exemplos também. Então, pronto, gente. Então, até aqui que a gente vai fazer a nossa prova. Então, esse item 4 vai ser para a próxima prova, tá? Então, isso aqui outras classificações de custo dentro do processo produtivo, a gente só vai ver na próxima aula pós-prova, tá? Próxima aula pós-prova. Apesar que a gente já viu os slides, né, falando desses custos aqui todos, mas a gente só vai trabalhar com ele em termos de fazer exercício, etc., depois dessa prova de segunda-feira. Pronto, então tá aí o resumo, bem pouquinho assunto, tá? Para vocês treinarem, coloquem gastos, procurem gastos, assim, e coloca para vocês treinar essa classificação. Vocês estão precisando de treinar essa classificação, tá? Que é a coisa mais importante que possa existir na formação de custo, é você saber classificar. Se você classificar errado, os seus cálculos vão estar todos errados, desde o início. Desde o início até o produto ficar pronto para ser vendido, né? Então, fica tudo errado se você classificou de forma errada. Pronto, então está aí nossa revisão, que vocês têm que estudar. Então, até o item 3, o item 4, a partir do item 4 não precisa. Então, o slide está lá dentro do SIGA-A, tem essa lista de exercícios que eu deixei, tem uma lista só sobre terminologia de custo, tem uma lista lá que a gente já resolveu em aulas passadas, tá? Então, vocês dão uma lida nessa lista que tem de terminologia, e tem essa de classificação aí, que a gente também resolveu até a questão 23 em aulas passadas, e resolvemos a questão 24 agora. Então, você também pode estudar por essa lista, por essas duas listas, né? A de metodologia, de terminologia de custos e classificação. Então, vocês dão uma olhada nos slides, dão uma olhada nas listas de exercícios, para a gente fazer essa prova segunda-feira. E, como eu já disse, eu vou pedir para Francisco entrar em contato com vocês através do WhatsApp, para dizer como vai ser a parte técnica lá dos formulários como vocês vão responder e me enviar esses formulários, tá? Então, aguardo que o Francisco vai entrar em contato lá via WhatsApp, tá bom? Então, estou aqui às ordens. Professora, Oi. o horário da prova vai ser o mesmo da aula? Mesmo da aula, tá? Mesmo horário da aula. Então, procure não se atrasar para não perder tempo, porque se vocês se atrasarem, não vai ter, porque esse programa que vai ser colocado lá, ele vai marcar a hora que você vai estar liberado o formulário para vocês e a hora que vai ser encerrado, que vocês não vão poder mais me enviar nada depois que ele cumprir aquele horário, que é o horário da nossa aula, né, até 10 horas. Então, ele não vai mais receber os formulários, se vocês não entregarem dentro desse prazo, certo? Ô, professora, eu tô sem WhatsApp porque meu celular quebrou. Aí teria como mandar por e-mail? Você pode pedir para uma das suas colegas mandar, por favor? Viu, Adi? Você tem conhecimento com mais colegas seus aqui da turma? Se você tiver, você pede. Se não, aí eu mando. Qualquer coisa, Anne, você coloca seu e-mail aí, que aí eu mando para você. Pronto, o Sibeli já se disponibilizou, tá bom? Pronto, tá certo. Que vai ser, eu vou colocar lá só essa parte, como o Francisco vai fazer, eu acredito que ele vai fazer uma gravação, aí eu vou pedir para ele mandar por escrito, porque ela só faz copiar e colar lá para você no e-mail, tá bom?
Fica assim combinado, Lucimere? Sim, professora. Pronto, obrigada aí por dispor a isso, tá? Certo. Alguma pergunta sobre, pode ser da prova ou sobre o assunto que a gente viu? Professora, a prova vai ser extensa? Como é que vai ser? Não, Tem só, muita eu questão. acho que você 8 a 10 questões só, mas é toda de múltipla escolha, né? Eita, professora, por que você não deixa até meia-noite, hein? Mesmo sendo múltipla escolha, mas tem que pensar. Não, mas 3 horas dá para pensar até demais. Dá não, professora. Dá para aprender tudo Dá até. não, professora. Deixa até meia-noite. Mas a parte é só teoria, não tem cálculo nenhum na prova. Mesmo assim, professora, a gente tem que Quer dizer, não ler tem cálculo nenhum, não. calmamente, Vai ter pensar. cálculo, mas cálculo muito simples, assim, para você só dizer, por exemplo, eu dizer alguns gastos para vocês classificarem, por exemplo, e você, aí eu peço, qual é o valor do custo direto? Aí você vai fazer a soma e dizer qual é o custo direto. Então, é uma copinha de soma só. Certo? E assim, quando vocês estiverem estudando, que vocês quiserem tirar dúvida, aí vocês podem mandar no WhatsApp, porque aí eu fico tirando as dúvidas de vocês. E Anne, no caso, se você quiser mandar e-mail para mim, tem meu e-mail aí, né? manaírabrantes@hotmail.com, aliás, gmail, né? .com. Então, você tem meu Tá e-mail certo, também, professora. você pode enviar suas questões também para tirar suas dúvidas, tá? E o restante no WhatsApp mesmo é mais rápido, né? Mais fácil de visualizar. Então, eu vou, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar, inclusive a dúvida de um termina ajudando os outros, né? E aí eu vou tirando dúvida até antes da prova, eu estou sempre de olho lá, vendo se vocês quiserem tirar alguma dúvida. E essa dúvida só vai aparecer, pessoal, se vocês fizerem as questões. Refaçam essa lista, porque eu já corrigi todas as duas, né? Já trouxe o gabarito, mas faço sozinho, porque vocês aprendem fazendo exercícios. Cuidado dessa parte de classificação, é a parte mais importante que tem essa de classificação. E aí, perguntas? Dúvidas? Não? Então, pronto. Se Tranquilo, tiver, professora. joga lá no WhatsApp, no caso de Anne, vai ser a única exceção, tá? Vai ser por e-mail. Então, desejo boa noite para vocês, bom estudo, estudem vocês. São 8 dias para a prova ainda, então dá para vocês estudarem. Tá bom? Então, tchau, tchau, bye, 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 bye. Boa noite para todos. Tenham uma ótima semana.